Oi, gente, tudo bem? Nossa aula hoje é a continuação, semana passada, sobre a industrialização, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho de como ela ocorreu em algumas regiões do país e também iniciar o tema dos países recém-industrializados, tá? Que aí entra o Brasil. Então, sobre as tecnologias de processo de produção. A primeira revolução industrial, ela tem como marco o surgimento das fábricas, porque antes o máximo que a gente tinha similar era as associações de artesãos, lá da época medieval e tudo mais. Então era um grupo de artesãos que trabalhavam com manufatura, produtos feitos à mão, e eles se reuniam num grupo deles, como se fosse uma guilda, para produzir os materiais, para difundir técnicas, enfim, como se fosse um clube. Primeira revolução industrial, vem os maquinários e tudo mais, e aí muda porque passa a surgir as fábricas, tá? E aí, o que tem de novidade nisso? Primeiro que você tem essas fábricas que não existiam, você tem um empresário, que é o detentor dos meios de trabalho, que vai controlar tudo, as máquinas vão estar inseridas nesse meio de produção, os trabalhadores vão estar todos concentrados dentro de um prédio, dentro do mesmo local, e o salário, ele é previamente estipulado. Então, tudo isso surge com a primeira revolução industrial, tá? E aí, depois, a gente tem a segunda revolução industrial, porém, somente o maquinário, a utilização de máquinas ou até robôs na linha de produção não é suficiente, tá? Tanto que na segunda revolução industrial a gente tem uma nova organização do trabalho, novas técnicas, novas metodologias para se trabalhar, que visam revolucionar tudo isso. Destas técnicas, o que a gente pode salientar? O Taylorismo e o Fordismo, tá? E depois o Toyotismo. Vamos por partes. O Taylorismo, ele foi fundado pelo Frederick Wirt Taylor. Ele era um engenheiro americano, e na cabeça dele, eu até coloquei em destaque, ele colocava que o trabalho dentro da fábrica era basicamente um conjunto de tarefas, todas independentes, então elas não precisavam estar associadas, e elas não exigiam um conhecimento técnico do trabalhador. Ou seja, o seu trabalho, ele é único e ele é simples, tá? Quem precisava conhecer todo o trabalho, tudo como funcionava? O gerente. O gerente ou o proprietário, enfim, ele precisava dominar todo o método de produção, porque era ele que iria controlar o tempo gasto em cada atividade. Por que controlar o tempo? Porque você precisava reduzir o gasto de tempo para encurtar a demora dessa atividade, visando aumentar a produtividade. Então, quanto mais rápido o trabalhador fizesse aquela atividade, melhor, sem prejudicar a qualidade do produto final, tá? Hoje a gente tem muitas fábricas que ainda fazem isso, de cronometrar quanto tempo um trabalhador em média gasta para desenvolver cada atividade, gasta para ir buscar uma peça e voltar, gasta nas pausas. Então tudo isso dentro de empresas multinacionais ainda acontece, tá? Para vocês terem ideia. Qual que era o foco disso? Aumentar a produtividade e controlar as pessoas como se fossem robôs mesmo, tá? Esse controle, ele ia desde a utilização das ferramentas até o fluxo, a entrada, a velocidade que a matéria-prima iria rodar dentro dessa fábrica, tá? O Fordismo, o que ele é? Ele também veio dos Estados Unidos, veio implementado pelo Henry Ford, e ele surgiu na indústria de automóveis, no início do século XX. Qual que era a ideia? Ele pegou o Taylorismo e misturou nas linhagens na linha de produção de carro, tá? Dentro desse modelo, o que ele fez? A mercadoria, o produto, ele passava como se fosse uma esteira, e você começava na produção inicial e ele só ia sair dessa esteira quando ele estivesse completo no fim da fábrica praticamente. Então você tinha ali os seus trabalhadores fixos nos seus locais, e não era o trabalhador que se deslocava, era o produto que se deslocava dentro da fábrica. E com isso ele conseguia acelerar mais ainda a produção, tá?
Trabalhador nesse sentido, tanto nesse quanto no outro. Ele precisava ser especialista na sua tarefa. Ah, a tarefa é simples, eu preciso apertar parafuso. Você vai ser o melhor em apertar parafuso. É essa a ideia dele, tá? É você diminuir o tempo gasto. Essa especialização do trabalho, ela chega a ser tão, não ridícula, mas ela chega a ser tão extrema que tem um trecho onde ele mostra como o Ford pensava. Eu até coloquei aqui. Então, nesse comecinho aqui, ele fala que ele ia começar a produzir o modelo T em 1908, e para fabricar esse modelo era necessário 7.882 operações. E aí ele automatizou, aliás, não automatizou, ele estudou todas essas operações. E dentro dessas 7.882 ele conseguiu identificar que 949 iria precisar de homens fortes, 3.338 precisava de força física comum, e depois a maioria podia ser realizado por mulheres, por crianças ou até por pessoas fisicamente debilitadas. Então eles colocam que 670 tarefas podiam ser preenchidas por homens sem pernas, 2.600 por homens de uma perna só, 2 por homens sem braços, 715 com um braço só e 10 por pessoas cegas. Por que isso? Ele chega a um nível onde ele começa a desmiuçar as tarefas a um nível que ele só vê a necessidade basal. Então, se essa tarefa é apertar um botão, quem que pode apertar um botão? Quem tem uma mão. Acabou. Esse é o pré-requisito da tarefa. Não me importa o que a pessoa tenha ou o que ela não tenha. Se ela pode apertar esse botão para essa tarefa específica, ela vai ser contratada e ela vai apertar esse botão. E isso não vai mudar na vida dela, tá? E aí a gente cita, por exemplo, o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que todo mundo ouve falar na escola, mas ninguém assistiu. E ele retrata bem essa vida, tá? Dentro disso, a gente vai ter uma terceira técnica, que é o toyotismo. Ele surge no Japão e ele vem por conta das necessidades. Ao contrário desses dos Estados Unidos e Europa, que eles têm uma área maior, o Japão, por ser uma ilha, eles têm um espaço muito reduzido. Então, eles dependem muito da importação de matéria-prima e não tem espaço para guardar, fazer estoque, tanto da matéria-prima para produzir, quanto do produto realizado para vender. E aí, o que foi desenvolvido, tanto o que ficou conhecido como toyotismo ou just in time, é uma medida onde o que entrava na fábrica e o que saía era mediante as vendas. E era feito ao mesmo tempo, tá? Então, tá destacadinho aqui. É uma combinação em etapas de produção, onde você considera a entrada de matéria-prima, a saída do produto final e também a participação tanto dos fornecedores quanto dos compradores. Então você percebe que é um grau de relação entre fábrica, entre matéria-prima e entre venda altíssimo e tem que ser quase que sincronizado. Por que isso? Para diminuir os custos de estocagem e aumentar os lucros do empresário, óbvio. E a matéria-prima que entrava na fábrica era praticamente a mesma quantidade que iria sair como produto final e já vendido. Então você quase não vê sendo fabricado estoque para ficar guardado, até porque eles não têm onde enfiar esse estoque, tá? Qual que era... O que eles precisavam? De flexibilidade. Não só do trabalhador flexível, que poderia estar desenvolvendo diversas ações simultâneas ou produzindo diversos produtos, vai completamente contrário ao que a gente já acabou de ver. E a própria fábrica também precisava, tá? E aí, obviamente, conforme as fábricas vão se modernizando, com a utilização de robótica e informática, isso vai se tornando mais possível ainda, porque aí você conseguia alterar a sua linha de produção. Ela não era tão específica assim. Você conseguia alterar o modelo do seu produto ou o tipo do seu produto, como também inserir ou retirar qualquer alteração em algum modelo. Com isso vai começar a surgir as redes de empresas, tá? O que são essas redes de empresa?
é quando você tem uma associação entre a empresa produtora ou a empresa principal e os seus fornecedores, que vão ser subcontratados dela. E aí, esses subcontratados podem estar sendo para atuar dentro dessa empresa, ou na matéria-prima, ou na venda, enfim, tudo. O que a gente conhece hoje como o quê? Terceirização, tá? Então, para vocês terem ideia, no levantamento que fizeram recentemente, os trabalhadores da Toyota chegam a trabalhar 2.300 horas anuais. Os subcontratados trabalham 500 horas anuais a mais, tá? Que os próprios trabalhadores da Toyota. E dá para imaginar quem recebe mais, né? O pessoal da Toyota. Então você percebe como essa subcontratação, ela auxilia em aumentar o lucro da empresa, tá? Hoje, o que é muito comum a gente ver? A empresa terceirizando setores como limpeza, a fabricação de peças ou de equipamentos, enfim, que demanda mais esforço físico, e ela se concentrando na parte de maior desenvolvimento de tecnologia, tá? Aí, avançando um pouquinho agora, a gente já viu as técnicas, como isso foi alterando, vamos para a localização e organização dessa atividade. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a gente começa ali a entrar na terceira Revolução Industrial, e como já está os meios muito desenvolvidos, meios de transporte e tudo mais, a gente tem uma desconcentração dessa produção industrial. Então, se na primeira revolução tudo ficava em volta das jazidas de carvão e matéria-prima, porque era o motor das máquinas, na segunda a gente fica um pouquinho mais longe, porém ainda mantém aquela preocupação com fontes de produção energética, usava eletricidade e petróleo, aliás ainda usa, e as matérias-primas. E hoje, com a terceira Revolução Industrial, que a gente tem uma maior mobilidade, a gente tem um transporte gigantesco, isso quase que não é preocupação. Aí, até as indústrias de bens de consumo, que começaram a se desenvolver próxima dos grandes mercados urbanos, dentro das grandes cidades, elas vão se deslocar para algumas regiões um pouco mais afastadas, procurando a mesma coisa que as indústrias, que é o quê? Mão de obra mais barata, isenção e também terras ou espaço, tá? O que vai ficar restrito aos grandes polos urbanos, enfim, os grandes polos de desenvolvimento? Setores de marketing, setores administrativos e os setores de pesquisa e desenvolvimento, tá? Esses eles acabam se mantendo nessas regiões mais centrais por conta de todas as necessidades que eles possuem. E quando você vem, por exemplo, para o interior, você já tem uma grande dificuldade, tá? Essas desconcentração, elas vão acabar originando o que a gente conhece por clusters, ou arranjo produtivos locais, também chamado de APLs. O que são esses clusters? Eles são áreas onde você vai aglomerar um monte de empresas do mesmo ramo de atividade, tá? E eles se aglomeram por conta de... Esses locais são propícios com matéria-prima, mão de obra qualificada e a infraestrutura que eles necessitam, tá? Eles trazem grande inovação, porque acaba sendo uma região ali, diminui os custos e dá maior poder de competitividade. Vamos pegar exemplos de cluster. Pederneiras. A gente, tanto por conta da Volvo, Brunão, enfim, hoje é um polo de produtos de induzido. Então você tem inúmeras empresas que trabalham com isso, você tem inúmeros fornecedores dessa matéria-prima, e de certo modo a gente tem também uma grande saída desse material daqui. E a infraestrutura também acaba facilitando, principalmente com rodovias. Bauru tem grandes setores de indústrias, mas o que a gente chama muita atenção ali é o desenvolvimento de produtos de medicina dentária, ou enfim, dentistas. Tanto técnicas quanto equipamentos são muito fabricados ali em Bauru. Aí você junta o Centrinho, que é associado pela USP, você junta o curso de formação de dentista da USP, a USC, que também oferece, e todas as empresas de tecnologia associada ali. Então isso vai acabar gerando uma região propícia a essas áreas, tá? E aí você pensa, se você vai abrir uma empresa de induzido ou uma empresa de equipamento dentário, você vai colocar lá no Cafundel do Judas
onde você vai ter dificuldade em matéria-prima, vai ter que comprar, gastar frete, e se surgir uma novidade, dificilmente chega em você, ou você vai instalar aqui, onde você está ali perto a perto de todo mundo. Obviamente você vem para cá, tá? Fora que para achar funcionário qualificado é muito mais fácil você já ir onde tem essas empresas. Então, isso vai gerando esses locais, tá? Em 1960, 1970, começa a surgir um outro exemplo desses clusters, que são os tecnopolos. É parecido com isso, mas são regiões de alta tecnologia. Elas geralmente se concentram em volta de universidades, alguma associação com Bauru, por exemplo, com a USP, que eu acabei de comentar, tá? Porém, nesses países desenvolvidos, as universidades elas aceitam financiamento da iniciativa privada. Então é muito comum você ter essa parceria entre empresas e universidades e uma acaba incentivando a outra, tá? E aí, o maior exemplo que a gente tem é o Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde você tem 3 universidades gigantescas, duas que eu vou lembrar de cabeça, é a Universidade da Califórnia, e Stanford, que é uma mega conceituada do mundo. E aí você tem empresas de tecnologia de ponta, todas situadas nessa mesma região. Dentro dessas empresas, quem que eu posso citar? Apple, Microsoft, Philips, a Google. São todas empresas que lidam com tecnologia, principalmente tecnologia de informação, e elas estão situadas nessa região. Que é por conta do quê? Todas aquelas facilidades que eu já comentei, principalmente desenvolvimento tecnológico e mão de obra qualificada, tá? E nesse sentido eu estou me referindo a mão de obra extremamente qualificada. Eu não estou falando de... ele tem um curso técnico. Como essas empresas, e a gente está falando de países desenvolvidos, são empresas de desenvolvimento, são parte de pesquisa. Então aí são tipo pesquisadores com PhD, pós-doutorado, em uma coisa bem específica, que eles vão acabar sendo engolidos por essa empresa para trazer inovações para elas, tá? E aí a gente vai para os principais centros industriais. Dentro dos Estados Unidos, o que a gente pode colocar? Eles têm as grandes sedes, os maiores grupos empresariais, eles têm sede nos Estados Unidos, a grande maioria. E aí, dentro da região deles, a gente pode colocar o Manufacturing Belt, ou o Cinturão Fabril, que ele fica no nordeste do país, que predomina a siderurgia e a metalurgia, tá? Na cidade de Pittsburgh. E a parte de tecnologia de ponta fica no que eles chamam de Hot 128, em Massachusetts. Já a parte automobilística vai ser encontrado mais em Detroit. Esse mapa aqui, ele está ampliado nessa segunda imagem, dá para você ter uma ideia bem geral da onde estão as principais coisas de indústrias, tá? Então aqui a gente tem as regiões tradicionais, que são densamente industrializadas, as mais industrializadas com tecnologia de ponta. Aí a gente tem a siderúrgica, tem as indústrias, os tipos de indústrias. E o que eu vou chamar a atenção para vocês é essa região toda vermelha, que a gente já fala dela, que é o Sun Belt, tá? Todos os polos tecnológicos de ponta estão presentes nessa região, tá? E só para vocês terem uma ideia, aí a gente tem o Vale do Silício, que fica bem na pontinha do Sun Belt. E depois a gente tem a indústria petrolífera, que ela é muito, principalmente voltada para a refinaria, e ela fica concentrada no Texas e na Califórnia. Com relação à Europa, o primeiro fato que a gente tem é que tem uma grande divergência de industrialização. Os países que fundaram a União Europeia, de certo modo, eles são muito industrializados, dentre eles a Alemanha, a França, Reino Unido, até a Itália, então. E os mais recentes, que são aqueles países que saíram da União Soviética, como Estônia, Letônia, Eslováquia, e eles entraram na Europa há cerca de 15 a 20 anos, eles têm um grau de industrialização mais baixo, tá? Porém, como eles, a partir do momento que você entra nesse bloco econômico, você tem essa livre circulação de pessoas, bens, serviços e tudo mais, tem ocorrido, aliás, uma certa imigração dessas empresas para essas regiões, tá?
O Japão. Os principais parques industriais do Japão e também os portos e tudo mais, eles ficam na costa leste, voltada para o Pacífico. Seu comércio é mais voltado para automóveis, eletroeletrônicos e equipamentos de telecomunicações, tá? A maior parte está dentro da megalópode, que vai de Tóquio a Nagasaki. Megalópode é tipo uma cidade, aliás, várias cidades que foram crescendo, crescendo, crescendo até o limite do seu perímetro e elas acabaram virando uma coisa só. Grande São Paulo é uma megalópode, tá? Cidade de Tóquio, mesma coisa. Ela foi englobando ali a sua região foi crescendo, crescendo, juntando algumas cidades satélites e virou uma coisa gigantesca onde ninguém sabe onde começa, onde termina. Com relação à industrialização no Japão, ela começou em 1868 com empresas familiares, que era chamado de Zaibatsus. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, com a invasão invasão e ocupação dos Estados Unidos, essas empresas foram proibidas. E aí, depois com o Plano Colombo, com a revitalização, reindustrialização e recuperação do estado do Japão, esses Zaibatsus voltaram com tudo, tá? A estratégia que eles tiveram era de utilizar a produção de automóveis, produtos eletrônicos e fotográficos. Primeiro, eles começaram copiando os produtos que já estavam no mercado. Por exemplo, muitos produtos dos Estados Unidos acabavam sendo copiados pelo Japão, mas eles conseguiam a um custo mais baixo. E depois, alguns anos em seguida, eles já produziam com tecnologia própria, tá? O que a gente pode destacar? Dentro desse período, essa rápida industrialização que eles tiveram, só foi possível porque teve um grande apoio do Estado, do governo deles, para esse desenvolvimento ocorresse, tá? Senão, não poderia. Como que eles fizeram isso? Através de 1001 isenções para as indústrias, investimentos e também alavancando a educação e a qualificação de mão de obra, tá? E aí, em 1970, eles foram o primeiro país, inclusive, a automatizar a linha de produção. Para vocês terem ideia o nível que eles são. Questão de ali... depois que eles saem da Segunda Guerra Mundial, questão de 15, 20 anos, eles começam a utilizar robôs, máquinas e saem na frente do mundo inteiro, tá? As novas regiões industriais, que é os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eu vou deixar para semana que vem, para não ficar muito comprido. E aí... eu vou separar algumas questões e à noite a gente resolve, tá? Tchau, tchau, gente!